não para de gritar, buscando respostas em a vida questionar. Nas mãos do futuro não posso segurar. Ser livre ou digno, só uma escolha ele dá. Imagens que a mente só queria apagar, transponho os limites que consigo suportar. A força que eu tanto insisto em mostrar disfarça o lamento do que nunca vai voltar. Rever e reescrever qualquer final de amor, fingir que não existe a dor, desfazer, então refazer o que perdeu o valor, guardar com toda a nossa alma o que restou. Depois de 10 anos servindo os deuses como seu campeão, Kratos mais uma vez é invocado para uma missão mais desafiadora que as outras, ao menos, aos olhos dos deuses, que ainda desconheciam o tamanho poder de Cleiton, já que não se importavam o suficiente para olhar com mais atenção. Kratos havia sido enviado ao mar Egeu a pedido de Poseidon. Mais uma vez, ele estava enfrentando num navio uma espécie de mortos-vivos que ele mata sem esforço nenhum, usando suas chamas verdes somadas ao demônio Ifrit, que vou sinalizar mais uma vez que vou chamar de Stand porque é mais fácil, e Kratos usava para derrotar os inimigos que ele não sentia que valiam a pena se esforçar. Os mais fortes ele mesmo dava um fim, o que dificilmente acontecia. A lenda do fantasma de Esparta seria um pouco diferente. Não só que ele era um monstro terrível que servia aos deuses, mas um demônio destruidor. Ele não queria que vissem do que era capaz. Então, desde que as pessoas não fossem importantes para os deuses, ele usava mais de seu poder e não deixava nenhuma testemunha, e na presença daqueles que deveriam viver, ele usava apenas uma parte de toda a sua capacidade. Sua humanidade já havia se perdido em tantas lutas, mas o resto ainda vivia dentro de esperando para ser resgatada. Andando por um dos barcos atacado pela Hydra, um homem se encontra preso e assustado diz que prefere morrer a ser salvo pelo fantasma de Esparta. Qual é, Cleitinho? Eu não quero que você me salve não, cara. Me deixa aqui. Eu não ia te salvar. Quê? Quê? Segue destruindo os barcos por onde passa, sem deixar testemunhas, e em um desses barcos por onde está passando, Poseidon diz a Kratos: Oxe, meu amigo Kratos, eu sei que você serve os deuses há 10 anos e que você entrou ruim e tá saindo fudido. Então toma aí meu poder, a ira de Poseidon, pra você soltar um raiozinho. Então, quando você fica puto, você solta raio. É, oxe, por quê? Por que não tsunami? Por que não um raio? Eu me recuso, só me dá o poder. Filho da puta! Porque o deus dos mares puto solta raio. Motivo? Alguém fumou a pedra filosofal e tenho quase certeza que não foi eu. Mal ele sabia que Kratos tinha poder mais que o suficiente, humilhando a Hydra e arrebentando os navios um por um para que caso alguém tivesse sobrevivido, não iria longe. E vai embora em seu barquinho. Irritado ele grita por Atena, dizendo que por 10 longos anos ele tem servido em fé aos deuses. O contrato dele já estava expirando, ele queria parar logo com essa palhaçada. Atena diz que tem mais um desafio para Kratos, uma última missão e seu maior desafio, derrotar Ares, matar Ares, e Kratos pergunta se ele fizer isso, se as visões que o atormentam acabarão, e Atena responde que se o fizer, ele será perdoado do passado que ele consome. Os deuses não se esquecem daqueles que o ajudaram. Chegando em Atenas, Kratos e seu stand ainda não nomeado vão matando os inimigos invocados por Ares. Quando 2 minotauros atacam Kratos e 2 soldados, Kratos usa seu stand para proteger os 2 soldados e matar os 2 minotauros. Os 2 soldados o Kratos mesmo mata, seguindo em frente até ser parada por Afrodite, que diz que os deuses estão contentes com o progresso dele, mas que as habilidades dele não eram o suficiente para derrotar os servos de Ares, e lhe oferece o poder de paralisar os inimigos onde eles estão.
tudo que Kratos pensa e quem tem parada muito errada ali, ele tava servindo os deuses há 10 anos, se virando sozinho, e do nada dois deles querem ajudar ele, e Afrodite complementa, dizendo que ele devia merecer, arrancando a cabeça da Medusa, a rainha das Gorgonas, ó que não dá nem pro cheiro. Kratos Decapita, filha da puta. conseguindo então com a graça de Afrodite, usar com mais facilidade o poder da Medusa, e mais um item para guardar na cintura. Ele segue matando mais inimigos pensando no porquê os deuses estão ajudando, que tipo de coisa eles poderiam tá tramando agora, se eles queriam mesmo que ele só matasse o Ares, por ficarem dando poderes pra ele, não que fosse um problema. Chegando no portão de Atenas, Kratos é parado pelo oráculo de Atenas, que diz poder o ajudar a matar Ares. Há 5 anos Kratos havia matado Perséfone, um segredo que nem os deuses sabiam e atribuíram a Atlas sua morte. Porém com Ares seria diferente, se tentasse o enfrentar agora, por mais que tivesse um necessário para o ferir, ele iria perecer na batalha, ele deveria ir para o leste e encontrá-la. Depois que ela desaparece, Kratos lembra da última vez que ignorou uma oráculo, não deu muito certo, e depois de atravessar o portão, ele vê Ares destruindo Atenas, se lembra o que Ares lhe causou, ali seria seu túmulo, dizendo a sozinho para Calliope em seu coração que ela devia esperar só mais um pouco, logo ele iria buscá-la e eles iriam viver juntos de novo. Assim ele segue sua jornada para o leste, e quando chega numa ponte que um covarde não quer deixar ativa, em vez de como no jogo ter que perambular até Zeus te dar o poder de lançar raios, Kratos lança uma das suas esferas de luz no covarde matando e atravessando a ponte, e chega até a oráculo que ainda estava a salvo, já que ele chegou muito mais cedo, então ela com calma contaria sobre a caixa de Pandora, que lhe daria poder suficiente para que pudesse matar um deus, além dos muros de Atenas, mas que devia ter cuidado já que muitos tentaram, nenhum conseguiu, até agora. Então Kratos sai de Atenas, indo até o deserto das almas perdidas onde encontra a estátua de Atena, que diz sobre a estrada à frente ser perigosa, mas que precisa segui-la pelo bem de Atenas. A caixa de Pandora estava além do deserto, deve seguir a voz das sirenes para achar o caminho mais seguro pelas dunas mortais, elas o guiariam até Cronos, o último titã vivo. Zeus o ordenou que vá infinitamente pelo deserto carregando o templo de Pandora. O que posso dizer é que Zeus mentiu para Atena até porque há pelo menos 5 anos Kratos viu a prisão de Titãs e ficou cara a cara com Atlas, mas tudo bem, não é difícil pro Kratos achar e matar as sirenes. Assim ele adentra nas dunas mortais e chega até Cronos. Em vez de escalar por 3 dias, Kratos usará o amuleto de Ouroboros para aumentar a velocidade de seu corpo, fazendo com que o percurso que ele faria em 3 dias demorasse apenas 3 horas, chegando finalmente no templo de Pandora. Depois de entrar no templo, Kratos é parado pela própria Ártemis, que entrega sua espada mágica a Kratos, a mesma que ela usou um dia para matar um titã, uma arma um pouco lenta mas poderosa, o ajudando em sua jornada chegando até o túmulo do filho do arquiteto do templo de Pandora. Ao descer as escadas e seguir o corredor, Kratos vê diversos corpos de guerreiros mortos, aqueles que foram buscar a caixa de Pandora, e ele também sabia quem era o responsável. Os corpos daqueles comandados por Ares. Kratos conhecia aquilo, afinal tinha passado pela mesma coisa, com ele sendo a causa, e por um momento a humanidade toma conta de Kratos, que se pergunta que monstro ele havia se tornado, parando por alguns segundos em meio aos corpos, e seguindo em frente, ainda transtornado com as pessoas mortas. Logo em seguida o desafio de Poseidon era um sacrifício, e sem remorso nenhum ele mata um soldado queimado para seguir em frente. Kratos passa pela porta que o Minotauro protegia, chegando ao túmulo do segundo filho do arquiteto, e ao sair de lá, Hades o para dizendo que reconhece o poder de Kratos, e por isso irá ajudá-lo, fornecendo a Kratos a capacidade de controlar almas do submundo da mesma forma que ele, e mais uma vez ele se pergunta por que os deuses estão o ajudando. Assim, ele retorna um pouco do caminho, acessando a entrada pros níveis superiores do templo. Chega à tumba do arquiteto, que já havia enterrado seus 2 filhos. Sua esposa queria que ele parasse dizendo que os deuses eram idiotas, e mesmo pensando que talvez ela estivesse certa, ele foi até o fim. Ambos morreram na mesma sala, onde Kratos, de forma muito gentil e com extremo carinho, respeitando o cadáver, vale frisar, arrancou o crânio do cadáver da esposa dele para abrir uma porta, do mesmo jeito que ele fez com os outros 2 filhos dele.
Ele só atravessa mais algumas salas, chegando finalmente na caixa de Pandora. Ao tocá-la, ele vê uma imagem de Atena que se comunica com ele dizendo que ele foi o único mortal a chegar até ali, e que deveria levar a caixa de Pandora de volta a Atenas para usar contra Ares. Ainda havia tempo de a salvar. Ao sair do templo de Pandora, Ares sentia que a caixa havia sido resgatada, e não conseguia pensar em ninguém diferente que pudesse ter apego senão Kratos, o dito campeão dos deuses, e joga uma pilastra em direção ao templo. Enquanto isso, o estende carregava a caixa de Pandora por Kratos, que é acertado pela pilastra, porém dessa vez, o estende tira a pilastra da barriga de Kratos, que usa o amuleto de Ouroboros para se recuperar, rindo e dizendo que Ares ia precisar de mais que isso se quisesse o matar. Kratos junto com seu estende atravessam o deserto escaldante, chegando fim da tarde, indo a toda velocidade para Atenas. Enquanto isso, Ares sente a caixa se aproximando e pensa ser suas arpias a trazendo, mas para sua surpresa, ao ver a caixa ao longe, era Kratos e Frigg quem a carregavam, e sob a luz da lua, abre a caixa de Pandora. A caixa que ficou selada por milhares de anos finalmente foi aberta, dando a Kratos o poder dos deuses, que é aparentemente ficar gigante, e também libertando todas as malícias do mundo. Ao ver Kratos se aproximando, Ares diz que Kratos continua só um mortal, mas Kratos diz que não, ele não era um mortal qualquer, ele era o demônio de Esparta, e o demônio que ele criou estava ali para matá-lo. Usando o poder de suas espadas, iria sobrepujar Ares, quando Ares cria um portal para tentar jogar Kratos numa ilusão. Ele usa o poder da Pedra da Jura, sendo substituído por uma estátua, enquanto o verdadeiro Kratos chama seu estende, dando a ele a espada de Ártemis, com ambos atacando Ares ao mesmo tempo, deixando Ares surpreso com o poder de Kratos, e diz para ele se lembrar de quando ele salvou sua vida. E Kratos diz que lembra, mas lembra também quando ele o fez tirar os sentidos de sua vida, quando ele matou Lisandra e Calíope. Quando ele perdeu elas duas, foi quando Ares selou seu destino. Ares diz que só queria que ele se transformasse num guerreiro perfeito, e Kratos diz que se tornou algo pior, e além disso, matando Ares. Com isso, a cidade tinha sido salva. Com o amanhecer, Kratos viu que o mesmo destino, o de salvação, não lhe pertencia. Os 10 anos que ele lutou, a verdade lhe era revelada por Atena. Eles haviam prometido que seus pecados seriam perdoados, e foram, mas nunca prometeram retirar seus pesadelos. Nenhum homem nem nenhum deus iria esquecer das atrocidades que ele cometeu. Kratos diz que não importa mais. Ele estava livre de qualquer compromisso com os deuses, e tinha descoberto como trazer sua filha de volta. Atena não sabia como Kratos faria isso, mas vê que ele tinha alguma maneira, e diz a ele que não adiantaria trazer nem sua filha nem esposa de volta, já que o mundo todo conhecia o que ele havia se tornado, e que elas estariam em constante perigo. Mas Kratos completa, mas ok. E Atena diz que os deuses não podem só deixar que ele passasse por todo o sofrimento de novo, e um trono no Olimpo estava vazio. Eles precisavam de um novo deus da guerra, e que se Kratos aceitasse, sua família estaria protegida. Kratos pensa sobre isso, e por fim aceita o trono, indo até um portal em Atenas, onde sozinho subiria as escadarias do Palácio do Olimpo, onde se senta no trono que um dia foi de Ares, se tornando o novo deus da guerra.